A intervenção federal no Rio de Janeiro transferiu para a União a responsabilidade pelas ações de segurança pública no Estado. Desde que a Constituição foi promulgada em 88, é a primeira vez que o governo toma uma medida como essa. A justificativa para a intervenção é o crescimento dos índices de violência no Rio. O governo do Estado, que enfrenta uma crise econômica grave, não teria condições de resolver o problema sozinho. Nós vamos discutir as consequências da intervenção federal com o senador Eduardo Lopes, porque a segurança no Rio de Janeiro é assunto de Estado. Eu sou Ronaldo Martins e tenho a companhia do jornalista Jefferson Dalmoro, da Rádio Senado. Senador Eduardo Lopes, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Muito bem, eu que agradeço também a oportunidade da TV Senado para que possamos discutir e falar sobre esse assunto tão importante, né? E já cumprimento a todos que nos acompanham. Senador, o senhor foi o relator do projeto de resolução que aprovou o decreto do governo federal. Na ocasião, o senhor citou uma série de razões pelas quais essa intervenção deveria ser feita, essa intervenção na segurança. O que essa intervenção do governo federal na segurança pública do Rio de Janeiro pode fazer para minorar o problema que tem preocupado tanto a população? Bom, primeiro, você quando coloca as Forças Armadas para atuar, você aumenta grandemente o potencial de fiscalização, potencial de prevenção. E é importante, porque a presença das forças, por incrível que pareça, ela já traz um sentimento diferente no coração da população. Eu me faço lembrar aqui, quando a GLO ela entrou em ação, que inclusive relembro que não houve vazamento nenhum. Eu mesmo não sabia nada sobre a GLO no sentido de que dia que seria, que hora que seria. Só para explicar para o nosso telespectador, a GLO é a garantia da lei da ordem que permitia aquela ação do Exército que vem acontecendo há algum tempo, diferente da intervenção. Diferente da intervenção, mas com a presença das forças, né? A Força Nacional, o Exército, os soldados. E aí o senhor dizia que não foi informado. Então, não houve vazamento da ação, o que foi muito bom. E na ocasião, quando iniciou, eu estava na Avenida Brasil, na Zona Oeste, indo para o sentido centro. E aí eu comecei a ver as viaturas e os soldados na passarela, eu já logo atinei que estava começando alguma ação, alguma operação. Não sabia a razão, se tinha acontecido algum fato específico, mas eu vi a população aplaudindo, buzinando, dando farol, cumprimentando, aplaudindo os soldados. Então, esse primeiro impacto já é muito positivo, porque já traz um sentimento ou aumenta o sentimento de segurança na população. Senador, segundo o general Braga Neto, que é o interventor no Rio de Janeiro, essa intervenção no Estado pode servir como um laboratório para o resto do país, no sentido de integrar a inteligência num único comando nacional. Isso significa que aquilo que foi preconizado na Constituição, de a segurança ser uma responsabilidade dos estados, não deu certo, ou é uma questão de que se precisa apenas melhorar e estabelecer, por exemplo, recursos melhores para isso? Eu creio que seja correção de rumos, né, ou melhoramento de procedimentos. É claro que quando a Constituição previu isso em 1988, de 88 para cá, nós tivemos aí um crescimento quase que exponencial da violência, de armamentos, enfim. Então, eu não vejo como dizer assim, falhou. Mas eu creio que algo que tem que ser realmente melhorado, tem que ser adaptado para os momentos que nós estamos vivendo. Os dias que nós estamos vivendo, eu creio que exija isso. E eu também pensei dessa forma de imediato, que essa ação, esse plano, no Rio de Janeiro possa refletir, claro que nós estamos falando aqui de intervenção em outros estados, nem é bom, mas se dali se produzir meios, caminhos, aprimorar a legislação brasileira para que se possa melhorar a segurança pública, eu acho muito proveitoso. Senador, o senhor mesmo falou aí da GLO, né, que é essa presença das forças do Exército, Força de Segurança Nacional, que já vem acontecendo há vários anos no Rio. Agora houve uma intervenção, ou seja, todo o controle da segurança passou para as mãos do governo federal. Como é que o senhor imagina a diferença de uma e outra coisa? O que a intervenção pode trazer a mais que a própria GLO já não podia
resolver? Como eu disse, como o controle passa a ser da Força Federal, né, do interventor também, no sentido até de ser o comandante da própria segurança pública do Estado, eu acho que coisas importantes acontecem aí. Primeiro, realmente, o controle. Conversamos lá na reunião de trabalho sobre o planejamento minucioso das ações, mas eu creio que uma coisa importante também seja a não contaminação do processo. Eu acho isso muito importante. Inclusive, estava em pauta, não foi votado, nós iríamos votar na CCJ, melhor, no plenário, desculpe, no plenário, ontem não votou, pode ser que vote nos próximos dias, um projeto de lei do então senador Crivella, hoje prefeito da cidade, que falava na questão de cometimento de crimes por parte de servidores, inclusive daqueles que fazem parte da ferramenta de segurança. Policiais, por exemplo. Policiais, por exemplo, isso que eu ia citar, no caso específico de milícias. Então, a investigação passaria a ser da Polícia Federal. Esse é um projeto do senador Crivella, e que, entre outros que ele tem, já apresentou, e que eu já até relatei também, vou citar aqui, por exemplo, é do senador Crivella, e eu relatei, derrubando o que foi alterado na Câmara, a questão de tornar crime hediondo o porte, transporte, comercialização de armas de uso restrito. Então, quer dizer, ali o senador Crivella já mostrava a sua preocupação com a segurança pública. Os fuzis, por exemplo, né? Fuzis, que hoje... pistola, hoje é o que municia aí a bandidagem. Então, você vê, a questão de investigação por parte da Polícia Federal, qual é o maior objetivo? É a não contaminação da investigação. Porque pode acontecer de quem faz parte da investigação fazer parte da milícia também. Uhum, sim. Ou então o PM, né, o soldado, o que faz parte da corporação, que mora no Estado, mora na comunidade, é conhecido, ele também teme represálias contra ele e contra a sua família. Então, eu acho importante que haja esse planejamento minucioso e a questão da não contaminação das ações. O senhor falou na questão do sentimento de segurança que a presença das tropas traz para a população nesse momento, lembrando do tempo da GLO, né? Além dessa sensação, a intervenção está prevista até 31 de dezembro desse ano. O que de solução duradoura, ou o que de concreto pode ficar para a segurança do Rio de Janeiro a partir dessa intervenção? Bom, eu tenho colocado aqui, depois da aprovação do decreto, na verdade o decreto e a relatoria, né, ou ser relator ou aprovação, no primeiro momento, ela é mais questão técnica, vamos dizer assim, de constitucionalidade, definindo os parâmetros, a ação, quem é o interventor. Então, é mais técnico. A partir dali, se eu creio que vocês observaram isso, a partir dali eu comecei uma sequência de discursos e aproveitando todas as sessões para ir dando os desdobramentos, também já fazendo algumas cobranças e alertando para alguns pontos que eu acho essencial, para que o plano, para que a intervenção dê certo, dentre elas, questão de não faltar recursos, absolutamente não pode faltar recursos para toda essa intervenção. E recurso federal, né? Porque o Estado federal, o interventor, na assinatura do decreto e na aprovação, ele já tem liberdade para solicitar recursos tecnológicos, humanos e financeiros do Estado. Só que nós sabemos que o Estado vive uma crise financeira, uma crise fiscal. Então, o Estado não vai ter recurso para isso, né? Sim. Sem contar o poder do Exército, o Estado já não teria condições, até pelo tamanho da corporação, para entrar nesse confronto, nessa ação. Mas não pode faltar recurso. Aí, claro, vai ter que ser recurso federal. Nós temos vários caminhos. Nós vamos poder, por causa da questão do teto de gastos, nós vamos ter que remanejar, ou então vamos via PLN. E eu atento para o seguinte, se não pode faltar recurso, então nós também não podemos ficar presos àquilo que tem. Por quê? Se a intervenção é uma excepcionalidade, então ela tem que ser tratada de maneira excepcional. Então eu acho que um teto de gastos não pode ser aquilo que vai impedir a intervenção ou a ação de ir até o fim. Então, esse é um ponto. Eu coloco a questão de recursos, como eu falei, não pode faltar. Um aprimoramento da legislação. Eu acho que tem que se pensar nisso, né? Você tem que criar aí um chamado pacote legislativo. Nós já discutimos a questão do poder de ação de polícia, não responder na justiça comum o soldado que foi convocado para essa missão
e que eventualmente vai se deparar com um criminoso onde ele vai ter que se defender. Sim. E, de repente, o criminoso perde a vida, depois ele responde na justiça comum. Então, são coisas que a gente tem que pensar. Então, aí são coisas pós-decreto, vamos assim dizer. Senador, nós estamos falando aqui o tempo todo da sensação de insegurança. Durante o Carnaval no Rio de Janeiro esse ano, alguns dizem que houve uma explosão de violência, seria até uma das causas da intervenção. Nós temos alguns dados aqui da violência no Rio no Carnaval. Percebemos que alguns tipos de crime diminuíram, mas outros cresceram muito, né? Por exemplo, o homicídio diminuiu quase 10%, a lesão corporal aumentou, o roubo a turista aumentou muito, né? O furto a turista, mais de 600%. A apreensão de droga aumentou, já o roubo à residência diminuiu. Esses são dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. O senhor acha que, de fato, existe hoje no Rio de Janeiro, por parte da população, uma sensação de medo, de pânico, até maior do que a violência real? Olha, é um ponto importante. Primeiro, a gente percebe aí nos índices que é uma coisa pontual, é um momento. Diz um ditado popular muito antigo, que a ocasião faz o ladrão, não é isso? Então, nós vimos o seguinte, 1 milhão de turistas no Rio de Janeiro, tanto turistas internos como estrangeiros. Aquele volume de gente circulando. Então, você cria uma oportunidade maior para os ladrões agirem. Então, você pode ver que o homicídio diminuiu. Lesão corporal pode ser muito resultado de brigas. De brigas nos blocos. Uso de bebidas, uso de drogas, né? Questão de brigas assim, por causa de mexer com a mulher do outro, enfim. Então, é um aumento. O furto a turista está dentro do que eu Isso, de fato, é uma explosão. É um momento. Turista desconhece, distraído, não é como o morador, que tem alguns cuidados, já conhece um pouco da ação dos criminosos, tem mais cuidados. A questão de droga, você vê o crescimento, porque é lógico, a pessoa quer se animar mais, quer usar droga. Então, aí o roubo à residência vê que diminuiu, porque o foco passa a ser outro. Passa a ser a rua, né? Agora, a pergunta que você colocou, na verdade eu afirmei isso. Hoje, vou lembrar da primeira intervenção em 92. Eu morava no Rio. Naquela ocasião, não uma intervenção, mas a presença das forças. Eu usei a palavra intervenção aqui. Mas a presença das Forças Armadas. É melhor colocado. Então, houve a primeira ação, né, de uma força federal, do Exército, lá na ECO 92. Trouxe esse estado, esse sentimento de segurança. Naquela época, a população estava vivendo um pânico, eu chamo uma paranoia de violência. A de hoje está pior do que a de 92. Por quê? Hoje você percebe o seguinte, se você está num trânsito e um túnel, por uma razão de um carro quebrado simplesmente, o trânsito parar num túnel do Rio de Janeiro, as pessoas mais nervosas, elas já querem manobrar o carro, sair de ré, algumas já querem descer do carro, se esconder debaixo do carro, não sabem nem o que está acontecendo ainda. Mas isso já é um sintoma de pânico e de paranoia, porque ela imagina que já está tendo um arrastão, ela já imagina que está tendo uma troca de tiros. Isso em túneis, no caso, qualquer barulho parecido com um tiro, a pessoa também alguns já entram em desespero. Então, esse estado como eu falei, ou esse sentimento de segurança é o primeiro ponto positivo que eu considero da presença das forças. Seja numa GLO, seja numa ação, ou agora na intervenção. Mas, como eu falei, de passos pós-decretos, nós temos que agora ver e temos que cobrar resultados efetivos. E levanta um ponto aqui que pode ser até alvo de críticas, mas é o que eu observo. O decreto foi assinado e já passou a ter validade. Só dependia da aprovação ou não do Congresso para ele continuar. Certo? É igual uma MP. Então, eu acho que a partir da assinatura do decreto, as ações já teriam que ser mais efetivas. Continuou usando o GLO, que tem as suas limitações, né? Tinha alguma presença na rua, mas não era intervenção. Porque eu critiquei muito, sempre critiquei as UPPs no Rio de Janeiro. Se passava uma semana nos principais veículos de comunicação divulgando que tal comunidade ia ser ocupada. Uma semana, sem ação efetiva, quando chegava a polícia lá, não tinha mais bandido, já tinham ido embora.
ou iam para outra comunidade, ou iam para outra cidade. Tanto é que houve um aumento violento na violência no interior do estado. Vou citar como exemplo Campos de Goytacazes, que eu conheço muito bem, estive lá, inclusive, final de semana passada. Região dos Lagos, em forma geral. Costa Verde, que agora é a área, a Angra dos Reis. Agora está uma área muito... Fechamento de BR, assalto, troca de tiro, tentativa de domínio de território de tráfico. Então, peraí, eu discordo dessa ação. Tudo bem que chegava lá depois e dizia assim, não tomamos a comunidade, não disparou nenhum tiro, mas também não prendeu ninguém, não prendeu arma, não prendeu nada. Sim. E a verdade é que nós, moradores, sabíamos que, na verdade, só estava se mudando de lugar de acordo com as ações. Então, na questão da intervenção, as ações têm que ser planejadas e eu defendo que sejam várias ações simultâneas, exatamente para não permitir isso. Quer dizer, abrangendo todo o estado, porque o foco fica na cidade do Rio de Janeiro, mas como o senhor falou, tem problemas em outras regiões também. Inclusive, declaramos na reunião de trabalho, no sábado, que aconteceu com o presidente Temer, com o governador Pezão, prefeito Crivella estava presente, vários prefeitos do interior estavam presentes. Nós citamos que o plano tinha que ser a nível de estado. Rio de Janeiro, Baixada, região metropolitana e todo o interior do estado teria que ter a presença real da intervenção. Inclusive, eu citei ontem, citei na tribuna, que li sobre isso, moradores denunciando na Zona Oeste, mais precisamente na Vila Kennedy. Teve uma ação do Exército na Vila Kennedy, o Exército ficou um tempo lá e depois saiu. Já saiu, não ficou presente, não ficou mantendo o cerco. E aí, segundo matéria que eu li, moradores denunciaram que no final de semana traficantes, já sem armas, sem ostentação nenhuma, de forma tranquila, já estavam saindo da comunidade para ir para outros lugares. Então, isso aí eu tenho falado muito sobre isso. Essa questão de sair daqui para lá, que normalmente o criminoso faz, ela tem suscitado uma reflexão, senador, que é a seguinte: muitos moradores de outros estados alegam que a intervenção no Rio pode levar os marginais para outros estados. Atravessar as fronteiras. E há uma outra discussão ainda. Em alguns outros estados, a violência está maior até do que no Rio de Janeiro. Por que a intervenção seria apenas no Rio? Nós temos alguns dados para completar, para o senhor responder, sobre a violência no Brasil todo. Veja só apenas os números de assassinatos no ano passado, né? Que é o crime, que é o crime mais bárbaro, vamos dizer assim. No Ceará, o aumento foi de 50%. O Ceará é hoje um estado que enfrenta um problema grande de segurança pública. Pernambuco também, o número de assassinatos cresceu 21,2%. No Rio cresceu, mas num índice bem menor que dos outros estados. O que o senhor diria em relação a isso? Por que uma intervenção só no Rio e não em outros estados? Eu iria tocar esse assunto, e obrigado pela pergunta. Na verdade, se pegarmos os índices que são levados em consideração, o Rio de Janeiro é a 23ª capital em violência. Tem 22 capitais mais violentas do que o Rio. Mas a questão aí é a seguinte: o Rio tem especificidades que você não encontra em outros lugares. Por isso, em primeiro lugar, a geografia do Rio de Janeiro. Muitos morros. E o grande ponto aí, sem contar que a violência no Rio de Janeiro, ela repercute muito mais do que em qualquer lugar, pelo fato de ser o Rio de Janeiro, que é a nível de conhecimento mundial, turismo, aquela coisa toda. Então, a repercussão. Por exemplo, eu tenho familiares que moram em São Paulo, que quando começam a assistir muitas reportagens, parece que tudo é muito perto. Porque a pessoa não conhece o Rio de Janeiro. Então, você está falando, por exemplo, de um fato que aconteceu, vou citar aqui um exemplo, aconteceu lá em Bangu. Outro fato que aconteceu lá em Copacabana. A pessoa imagina que é um do lado do outro. É uma distância imensa entre Bangu e Copacabana. Então, esse é um ponto. Agora, a questão do Rio, eu acho que o ponto crucial dessa discussão é o seguinte: o Rio de Janeiro, se pegar os índices de violência pontual, como está aí, número de assaltos, número de homicídio, você coloca o Rio 23º lugar, como eu falei. Mas a questão do Rio tem geografia e o principal, ocupação de território. Sim. Esse é o maior problema do Rio, que é a ocupação de territórios por parte de traficantes e por parte de milícias. Do crime organizado, né? O crime organizado.
Então, você tem essa condição que em outras capitais você não encontra. Quer dizer, a natureza do crime é diferente. Exatamente. Então, você tem um domínio de território, onde você vê comunidades que são reféns, na verdade, do domínio ou das milícias ou dos tráficos. Onde o Estado não entra, né? Que impõe taxas, que impõe certas coisas que... Onde o Estado não entra. E o Estado não consegue entrar. Ou quando conseguiu alguma coisa, que foram as UPPs, que dentro do conceito, dentro do que nós já vimos como modelo para ser colocado no Rio de Janeiro, seria excelente. E por que as UPPs fracassaram? As UPPs no início foram apresentadas como uma grande solução e deram certo. Por que fracassaram, se é que fracassaram? Aí eu coloco 2 pontos. Primeiro, aquela questão que eu já citei. Sim. Eu acho que você divulgar uma semana antes que você vai ocupar uma comunidade e não tem nada, pelo menos preventivo, porque hoje, por exemplo, vou citar, reclamaram do Exército que estava anotando, aí já botaram a expressão fichando. Quer dizer, a imprensa também tem que ter anotando e fotografando. né? Tem que ter um papel aí. Eu acho que às vezes se procura olhar mais o lado negativo do que o positivo. Quer mais se mostrar o que não está dando certo do que o que está dando certo. Por exemplo, eu recebi hoje cerca de 15 fotos, o Exército, soldados trabalhando na retirada de barricadas colocadas pelo tráfico na comunidade, cortando lingotes, com britadeira, quebrando concreto, que são as barricadas do domínio do território. O território é meu, não quero que a polícia entre, não quero que ninguém entre, mas eu não vi em nenhum lugar até agora a mídia falando sobre isso. Eu acho que seria importante. Então, colocar a expressão fichando. Exército ficha moradores no Rio de Janeiro. Não, ali é um controle, porque no momento que eu estou sem arma, sem droga, pelo meu rosto vai dizer que eu sou um bandido ou não? Não, nem pode. Então, eu aproveito disso para sair da comunidade, mesmo com o cerco. Sim. No momento que me registra, amanhã, se eu estiver envolvido em alguma coisa, aí esse morador estava ali já detectado. Então, é importante isso. E aí eu recebi até um texto que diz o seguinte: olha, eu também sofri, eu também vi meus direitos violentados. Eu também vou recorrer ao AB. Sabe por quê? Porque eu fui no dentista, eu tive que tirar foto e me identificar para entrar no prédio. Eu fui fechado ali? Ou é uma prevenção ou eu estou sendo tratado como marginal? O senhor acha que o Exército está preparado para agir na violência urbana? Porque é uma crítica que se faz também, né? O Exército não está acostumado com esse trabalho, né? O Exército, em tese, não é para isso. Não trabalha com a segurança como é a polícia. Exatamente. Mas se é uma condição especial, se é uma situação excepcionalizada, tem que ser tratada como excepcional. Então, ele não tem esse hábito, não é uma função do Exército, mas eu vou dizer que ontem eu até citei isso no plenário também, foi feita uma apreensão no Rio de Janeiro, numa picape, num veículo, pela Polícia Rodoviária Federal. Os números que eu vi, fiquei impressionado. 40 mil munições, 12 fuzis, 33 pistolas, 106 carregadores e uma granada. Eu digo, quem está transportando isso para uma comunidade está pensando em quê? Só pode estar pensando em guerra. Então, se está pensando em guerra, tem que ser tratado como guerra. Não tem como. O general Heleno até deu uma declaração, né? Eu conheço o general Heleno pessoalmente, e ele falava até daquela questão, numa condição dessa de excepcionalidade, só o fato de estar portando fuzil, a pessoa já se torna alvo, já tem que se tornar alvo. Porque ela com fuzil, o potencial destrutivo dela é muito grande. E para que ela está com fuzil? Portando fuzil. Aproveitando esses dados que o senhor falou, 99% das armas que entram no país, armas rastreadas pela Polícia Federal e apreendidas, vêm da Tríplice Fronteira. Isso são dados que saíram na imprensa nesses dias. É uma questão de ação diplomática, de fortalecimento desse ponto específico? O que precisa ser feito no entendimento do senhor? Porque essas armas vêm de algum lugar e vêm dali, para elas cortar esse caminho, né? Quer dizer, Brasil, Paraguai e Argentina fabricam fuzil? Não. Então o fuzil está vindo de algum lugar.
Nós sabemos os grandes produtores de arma, né, de fuzil especificamente. Tivemos apreensão no aeroporto do Galeão, uma enorme quantidade de fuzis. Sim. Foi preso semana passada o que vem sendo chamado o Senhor das Armas, traficante que manda fuzis dos Estados Unidos para cá. Então, não tenha dúvida, eu creio que a conversa diplomática tem que existir, né, em se tratando de estados, de países, mas aumentar realmente a fiscalização. Porque, por exemplo, hoje, no Rio de Janeiro, a questão não é só a droga. Hoje nós temos um problema sério no Rio de Janeiro, que é o roubo de cargas. Nós temos a média aí, segundo a informação, de 30 caminhões por dia roubados no Rio de Janeiro. Uhum. Hoje tem seguradoras que não seguram mais carga para o Rio de Janeiro. Transportadores que também não querem mais transportar carga para o Rio de Janeiro. Então, isso pode até criar um problema mais à frente, até de abastecimento na cidade do Rio de Janeiro. Quem está por detrás? É o crime organizado. E nós sabemos aonde isso mais acontece. Então, se eu sei que em 5 quilômetros da Avenida Brasil é onde acontece o maior número de assalto de caminhão, meu amigo, eu colocarei ali 1.000 homens para vigiar aquilo ali 24 horas por dia. Então, eu creio que a vontade política tem que existir também. Se sabemos o foco onde está, e o meu pensamento, não é aqui pensamento de especialista, é de cidadão. Qual é o cidadão que não pensa da mesma forma que eu? Espera aí, se naquele trecho tem mais assaltos, meu amigo, bota a presença constante da polícia e de policiamento ali. Eu acho que é vamos dizer assim, o beabá da coisa, na minha opinião. Senador, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa para debater esse tema tão pulsante, né, da questão da segurança no Rio. Bem, eu agradeço a oportunidade e acredito, espero que com aquilo que nós colocamos aqui, isso fique para ajudar, para contribuir, porque o que nós queremos é o melhor para o nosso país e, nesse caso específico, o melhor para o Rio de Janeiro. Bom, esta entrevista já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV. Se você quiser sugerir um tema, enviar perguntas para os senadores do seu estado, fazer críticas, pode ligar de graça para o 0800 61 2211. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa.